Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020, sétima semana do tempo comum, que será curta, tá? Ele termina amanhã, essa sétima semana, e a gente vai retomar essa semana, terminando o período não só quaresmal, quando entra na Páscoa, as oitavas da Páscoa, né? Aí a gente entra lá para frente, bem lá para frente, novamente no período do tempo comum. Então, que é o período mais aguardado, né? Além do Advento, que é o Natal, o Nascimento de Cristo, esse é um período também. Se você se sente deprimido nesse período quaresmal, eu sugiro que você mantenha uma alegria, porque é um período extremamente importante para jejum, oração, penitência, abstinência. Às vezes a gente fica triste por conta disso, né? Abstinência, jejum, etc, etc, etc. Mas a gente tem que ficar feliz porque esse é um período em que é exigido sim, não adianta dizer que não, é exigido a nossa conversão e arrependimento de nossos erros, manias, coisas humanas que fazemos para nós e para os outros. Principalmente para os outros, né? É o momento de curar da falta de perdão, é a hora de se curar do ressentimento, é a hora de se curar do egoísmo, da falta de caridade para com o próximo, a fofoca por excelência, a comilança por excelência. Porque a comilança leva a preguiça, que consequentemente pode levar a um monte de pensamento errado que faz a gente pecar com vias de fato muitas vezes, tá? Momento de combater pensamentos suicidas, pensamentos deprimidos, pensamentos extremamente negativos e autodestrutivos. É um período excelente para isso. Contudo, é um período que nós somos mais tentados. Todos nós cristãos, tá? Porque quem está no mundo, você só pode rezar por eles, né? Pedindo a conversão. Mas quem está dentro da Igreja Católica, que está aqui na Igreja Padecente, então nós somos muito tentados. Se vocês já observarem, se você tentou fazer uma caminhada já nessa sexta, dia 21 para cá, deve ter percebido que está meio difícil de levar o dia, ou os dias, né? Antes pré-quaresmais, porque é o período em que realmente os movimentos aí convergem para festa, bebedeira, bloquinho, samba, gente seminua. Como eu falei, aqui festival de rock, às vezes há outras tentações que agradam, né? Às vezes participar de um festival de rock, mas nada a ver. Pode ser, mas você é católico, é cristão, não seria legal já fazer uma penitência e tal, né? Pagar super caro por um iPhone já nesse período, sabe? Tem umas coisas assim. Participar de uma caminhada dos zumbis, como aconteceu aqui no domingo, dia 23, aqui na minha cidade, que virou referência, né? Devido a uma série, né? Walking Dead, e aí já tem anos já que as pessoas se fantasiam de zumbis. E tem umas maquiagens bem realistas mesmo, o negócio é bem... Só que é um culto à morte, né? As pessoas não entendem, acham que aquilo é brincadeira. Certo? Então, talvez não aconteça aí na sua cidade, talvez tenha maracatu, né? Tem os maracatus, aí tem, que mais? Tem os bonecos, né? Tem frevo, tem outro tipo de carnaval, né? Aí você deve achar estranho, pô, na região sul o pessoal vai vestido de morto-vivo, né? Pior que tem gente que gosta desse tipo de coisa, acha que é uma brincadeira. Pra mim é um culto à morte. Negócio estranho pra caramba. E começou assim, uma brincadeira. Enfim. Então, então já estou falando, fazendo a prévia já. Não fique triste porque vai começar... vou falar a verdade, por que eu estou falando não fique triste? Porque eu já fiquei muito triste quando começava a quaresma. E era um período que eu não fazia jejum, penitência, silêncio, nada, né? Então eu resolvi, né, para esse ano colocar primeiro lugar, antes de tudo isso, oração, jejum, penitência, abstinência, silêncio, etc., leitura da palavra, né? Colocar o quê? Colocar arrependimento e conversão, mudança de vida, mudança de atitude, sob a graça de Deus, né? E pedir a graça de Deus mesmo, porque sozinho a gente não consegue. Muito bem. Eu já citei aqui exercícios espirituais. Eu já deixei num áudio aí de uns dias para trás o que a gente podia estar fazendo, nós, né, como católicos, de exercícios espirituais para este período quaresmal. Então já é bom ir pensando. Vou repetir.
acompanhe a página do Facebook do Bispo Dom Henrique Soares, tá? Vale muito a pena. Esse ano, pelo que eu percebi na prévia, isso a partir da quaresma já na quarta-feira agora ele já vai estar lançando o primeiro exercício espiritual de meditação e leitura da palavra e meditação, e ele vai dar um acompanhamento lá na página dele. Se não me engano, ele vai começar com o livro de Tobias, Judite e Esther. São 3 livros do Antigo Testamento. Então, todo ano ele faz algo diferente, tá? Então, vale muito a pena. Outra pessoa que faz exercícios espirituais é o Retiro Popular de Dom Taveira. Outro bispo, né? Só que esse é publicado pela Canção Nova. Você pode estar adquirindo nas lojas, seja virtual ou nas lojas da Casa de Missão, mas lembrando, edição limitada. Terminou a quaresma, não tem mais. Não adianta chorar, nada, não tem promoção, nada. Então compre, é baratinho. Se você tem um grupo de oração, gosta desse material, faça esse investimento, tá? É bem barato mesmo, bem acessível a todos. Bem, você já conhece Dom Henrique Soares, conhece a obra Retiro Popular 2020, mas você não quer. Por incrível que pareça, outro que faz exercícios espirituais de uma forma prática é a campanha da fraternidade. Não estou aqui para julgar, nem entrar em polêmica, tá? Mas a campanha da fraternidade sempre teve esse viés de ação. Lógico que é voltar também para uma ação social, né? E esse ano o tema é baseado no trabalho da irmã Dulce, né? Então, também é um exercício espiritual bacana. Até sugeri um autor da editora FTD que tem um material paradidático, ou seja, são 2 livros com o tema da fraternidade desse ano. Um livro é voltado para crianças do ensino fundamental até o 9º ano, não, até eu acho que é o 7º ano, e do 8º até o ensino médio tem um outro material com um texto um pouco mais explicativo, né, voltado para essa faixa etária, mais pré-adolescente, já adolescente, que foca no tema da fraternidade, da campanha da fraternidade desse ano, que a CNBB sempre promove. Também pode ser levado como uma forma de exercício espiritual voltado para a caridade cristã prática. Que mais? Mas eu não quero nenhum desses. Procurem numa livraria católica livros que tenham exercícios espirituais. Pode ser do santo fundador dos jesuítas, né? Santo Inácio de Loyola, que tem mesmo. Santa Gertrude Élfita tem também. Não é Áfita, é Élfita, tá? Santo Agostinho, eu já adquiri um pela editora Ave Maria há algum tempo atrás. É um livro específico para esse período quaresmal. Se não, eu vou fazer uma sugestão. Via Sacra todo dia da quaresma. Aí faz mesmo. Não faz aquela pergunta, até fiquei meditando esses tempos, né? Que uma pessoa perguntou para um padre, ainda bem que o padre é da linha tradicional. Padre, eu posso deixar de fazer a Via Sacra só beijando a imagem do Cristo crucificado? A resposta mais simples e direta é impossível, né? Não. Quem foi a criatura que ensinou esse jovem ou essa jovem a beijar o Cristo crucificado no lugar de fazer as 14 meditações, né, as 14 estações da Via Sacra? Meu Deus, Senhor Jesus, tem de piedade. Tanto da pessoa que perguntou, quanto da pessoa que está ensinando coisa errada. Né? Até onde eu sei, não, né? Lógico que tem um dia do sábado, né? Sábado antes da Páscoa. Não, na sexta-feira da Paixão. Na sexta-feira da Paixão nós beijamos o crucifixo, né? O Jesus crucificado. Não o crucifixo vazio, o crucifixo com o crucificado, né? A gente beija. E é cada coisa, né, gente? Olha, não é porque a gente vive de aplicativo, né, de app, que a gente tem que também modernizar e simplificar as coisas em Cristo. Porque não existe simplificação, né, gente? Lógico que algumas coisas vêm ajudar aí ao encontro do ser humano com outro ser humano. Mas a gente não pode simplificar o lado divino, o lado sagrado, de uma forma tão simples e rústica quanto isso. Pelo amor de Deus, né? Então é a perda do senso. Todo mundo. Enfim, esses dias... Desculpa, não é esses dias. Ontem eu fiz o áudio, né? Falando dessa perda da hierarquia. Senso de hierarquia. Aquele que está acima de mim
que eu devo respeito. Pai e mãe, avós, pessoas mais velhas, o meu patrão, a patroa, mesmo que sejam injustos, mas eu não posso comprar o pecado deles, né? Eu tenho que respeitar eles, porque são pessoas o quê? Superiores. Porque a partir do momento que eu não vejo a hierarquia, esse senso hierárquico de quem está acima de mim e quem até está abaixo de mim para eu ter mais compaixão com o servo, alguma coisa assim, né? Entre aspas, meu subordinado, uma coisa assim, a gente perde o senso de respeito ao próprio Deus. Inclusive, Padre Leonardo Wagner já colocou aqui um vídeo falando uma questão sobre esse desrespeito com o Papa Francisco. O Papa Francisco tem que ser respeitado como um pai, porque ele é um pai espiritual, acima até dos nossos padres, bispos. Porque ele representa toda a Igreja Católica. Ele está sentado na cátedra de Pedro. Até esqueci de falar, mas tem um vídeo aí do Padre Leonardo Wagner, corre lá para ver, que ele está explicando o senso de hierarquia. Porque, olha, gente, chegou um ponto que vários bispos e padres, locais ou não, nacionais, assim, da mídia mesmo, e quando eu falo mídia, mídia católica, não é qualquer mídia, tá? Da mídia católica, assim, que está restrito lá na Canção Nova, enfim, outros espaços aí, TV Aparecida e tal. Muitos deles já estão falando, parem de falar mal do Papa. Isso é pecado grave, é pecado mortal, de verdade, é de confissão, de arrependimento. E pior se você confessar e não se arrepender, gente. Isso aí você está abusando do sacramento da confissão, tá? Vocês estão todos avisados, tá? Falou o micróbio perante o Deus Todo-Poderoso, né? Quem sou eu para falar também, para exigir alguma coisa? Mas tem que pôr um pouco de senso nessa cabeça de vocês e na cabeça dos outros. E não adianta, gente. Vai chegar um ponto aí que vai ser a igreja primitiva de Cristo. São uns poucos que vai ser degolado, vai sofrer martírio vermelho, martírio branco, martírio disso, daquilo, perder a dignidade, ser ridicularizado, mas temos que ser perseverantes e fiéis até o fim, tá? Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está na carta de São Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente, que ele mostre por seu reto modo de proceder a sua prática em sábia mansidão. Mas se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ao contrário, é terrena, materialista e diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras ruins. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 18, com o refrão: os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A aclamação ao Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de hoje é um pouco longo, está em Marcos 9, versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles?
Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, e até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajudai-nos. Jesus disse: Se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito ruim? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu tenho que dar um pitaco meditativo da leitura. Existe uma outra versão, né, desse evangelho. Quem tem a Bíblia da Ave Maria ou da CNBB também, a tradução, né? Tradução da Ave Maria ou da CNBB, vocês vão encontrar, se vocês forem nessa parte do Evangelho, Marcos 9, 14 a 29, a referência de outra parte. E nessa outra parte, que eu não me recordo se é Lucas, se é Marcos ou se é João, Jesus fala que é o mesmo caso que é relatado, né? Ele fala que não é só pela oração, é pelo jejum também, pela abstinência de carne, de alguma coisa alimentar. Ou seja, você já ouviu pessoas que falam, não é jejum intermitente, de dieta, de quem faz crossfit, quem faz essas coisas de condicionamento físico. Não, é jejum cristão católico. Ou até evangélico também, quem faz. O poder do jejum com oração e com fé produz milagres. Essa é uma experiência que todo mundo deveria fazer várias vezes ao ano. Não só por motivos assim desesperadores como aconteceu comigo. Realmente teve um período que eu precisei fazer um jejum, até fiz errado, eu fiz jejum até no domingo, assim. Penitência, abstinência de alguma coisa, mesmo no domingo. Depois eu vim saber que não era para fazer domingo, né? Mas eu tinha segunda a sábado para fazer. Porque tinha uma situação que estava me incomodando muito. E depois eu colhi os frutos passado algum tempo. Demorou um ano, mas foi impressionante. Até hoje eu tenho na memória. Então é importante essa situação de fazer o jejum. E já estamos entrando no período quaresmal, que o jejum seja para fazer uma mudança de vida. Mas ele serve para o combate espiritual, que é o que aconteceu com Jesus aqui. Que o pai já estava desesperado com esse menino desde criança, passando por esses apuros. Uma hora jogava no fogo, outra hora jogava na água. Parecia que o espírito queria afogar ou queimar o menino. Mas o pior é que não matava o menino. Então, provavelmente esse menino estava todo deformado, com queimaduras, cicatrizes, e fora a situação dele não poder se comunicar. A língua presa e o ouvido sem ouvir. Né? E o interessante é assim, além disso, do jejum, antes disso a gente observa a irritação de Jesus. Geração, ele fala, né? Geração incrédula. Ai, que droga, né? Jesus perde a paciência. Mas ai, que droga, até quando vou ter que aguentar vocês? Por quê? Porque Jesus não queria ser só aquele que multiplica pães, aquele que faz milagres, aquele que faz cura e libertação. Ser cristão católico, pelo pouco, né, pela experiência agora que eu estou vivendo, né, de reconversão, de volta para a Igreja Católica desde 2016, etc, que eu já falei várias vezes aqui, não preciso retomar. Ser cristão católico é, em parte também, em boa parte, andar com as próprias pernas, mas ser dependente da graça de Deus. Porque assim,
Jesus nunca falou apartai-vos de mim, assim, ele falava apartai-vos de mim pessoas que realmente estavam alinhadas com o demônio, com o coração ruim, abertos para a maldade e abertura para serem instrumentos do demônio. Isso ele falou, né? Agora, ele nunca falou para o povo humilde, carente, apartai-vos de mim. Ele só dizia, ai, até quando eu tenho que aguentar vocês? Por quê? Porque precisa oração, jejum e intimidade com o Senhor, com o Todo-Poderoso, com o Pai também. Existem outras formas de chegar a Jesus, e uma delas é a adoração, ser semelhante a Jesus, porque existe uma promessa, né, em outros, ali na parte dos evangelhos, que diz, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Se vocês têm fé, orarem, terem intimidade e fazer jejum. E aí os discípulos ficam pensando, mas a gente orou em cima, a gente tentou expulsar o demônio, não conseguiu. Por que a gente não conseguiu? Porque tem espécies de demônios que é só pela oração e jejum. Aqui fala só oração, mas existem outros evangelhos que vão falar que precisa do jejum. E é jejum alimentar, não é jejum de WhatsApp, de fofoca. Isso já se pressupõe, né? É um pressuposto já. Mas tem gente que precisa voltar, como diz, né? Parece aquele joguinho, volte 2 casas para trás e faz o que você tem que fazer primeiro. Depois você faz, então, o jejum alimentar. A abstinência, por exemplo, comer coisas amargas, no lugar de doce, por exemplo. Eu vou comer rúcula essa quaresma inteira, vamos supor, né? Nós vamos comer rúcula. Vamos tomar chá de boldo para melhorar o fígado, no lugar de ficar tomando café, por exemplo. Né? É assim. Nem que seja um pouquinho de chá de boldo, né? Um pouquinho de chá de alcachofra, sabe? Aquela... Nossa, eu não posso nem sentir o cheiro de chá de alcachofra que me dá até uns arrepios, assim. Tem gente que toma, né? Eu... amargo. Chega até a dar um negócio na língua, assim, na boca. Amarga tudo. Né? Às vezes também serve como uma boa penitência, né? Você trocar isso por café, por chocolate achocolatado. Até porque achocolatado está com excesso de açúcar, né? Então é bom cortar também. Coisas sem sal, né? Ficar sem lavar o cabelo, faz que nem a... Aí agora, era a Judite ou a Ruth que fazia isso. Teve uma que virou esposa de um rei, né, no Antigo Testamento, e ela fazia uma penitência de se sujar com cinza, não lavava o cabelo. Nossa, pode ser também. Faz a experiência aí, mulher. Vê aí, eu já fiz isso, por incrível que pareça. Só que eu coloco assim, não tá sujo porque tá sujo, porque eu tô deprimida, porque tá faltando shampoo. Não, às vezes eu faço, não. Hoje eu vou ficar sem lavar o cabelo, né? Penteio bonitinho, mas fica com aquela coisa assim estranha. Eu não vou lavar o cabelo pela conversão dos pecadores. Eu já fiz isso. Até para situações particulares também. É bem interessante. Mas eu sempre fazia fora do período quaresmal, né? Acho que o período quaresmal é um bom momento para isso. Então, esse evangelho de hoje é extremamente rico para fazer uma meditação, uma prévia do período quaresmal. Temos que colocar na seguinte situação: Jesus está irritado conosco, porque a gente só pede. A gente vai lá no cerco de Jericó, ai, cura minhas dores, liberta daquele problema, daquilo. A gente só pede. E mostra aquele monte, aquele álbum de foto para Jesus Eucarístico, o nominho. Jesus gosta, não estou dizendo que Jesus, né, não vá ver a situação. Mas a gente tem que fazer algo a mais. E quando eu falo algo a mais, não é contribuir só para a canção nova. Não, não é isso. Também, né? Mas assim, o algo a mais é o quê? Vamos supor também essa situação. Você quer contribuir com a canção nova. Seu algo a mais tem que estar embutido com uma situação assim. Eu queria comer aquele sanduíche naquela rede de fast food. Aquele combo, baratinho, quinzão. Como é que é? É, R$15,90. Aí você... Mas estamos no período quaresmal. Aí você pensa assim. Nós pensamos assim, vamos colocar já eu junto. R$15,90. É baratinho. Mas R$15,90 dá para comprar arroz, feijão, macarrão para o pastoral social. Mas esse R$15,90 eu podia contribuir para a canção nova lá fazendo depósito. Mas esse R$15,90 eu podia contribuir para a Associação Evangelizar é Preciso. Mas esse R$15,90 pode entrar também naquela parte da oferta, né? Que passa lá a caixinha ou a sacolinha ou sei lá o que passa, o pulsazinho lá na hora da oferta da missa.
Não é o dízimo, é a oferta da missa. Mas você também pode colocar como dízimo do mês também, não tem problema, porque o padre está fazendo obras lá na paróquia, né? E eu aqui só pensando no sanduíche de R$15,90. Olha, gente, R$15,90 compra o combo lázinho do fast food, certo? Mas para sua paróquia, para pastoral social, para Canção Nova, para Associação Evangelizar é Preciso, é bastante coisa. Tá? Quando a gente faz uma oferta em dinheiro, que às vezes a gente é tão miserável que só tem dinheiro, gente. Eu vou falar bem a verdade. Tá? A gente é tão miserável que só tem recurso. E pior, a gente às vezes gasta recurso do cartão de crédito, que nem tem crédito. Depois fica lá chorando que não paga as dívidas. É uma realidade muito grande aqui no Sul. O Sul é o país, principalmente aqui na região do Paraná, somos os mais endividados no cartão de crédito. Eu não, né? Mas eu me coloco como povo paranaense. Então existe uma pesquisa, inclusive. Então também é uma forma de brecar um pouco esse consumismo exagerado. Então, sabe, pensa direitinho qual é o objetivo dessa quaresma. Faça atitudes concretas. Você não gosta da campanha da fraternidade, mas pegue como modelo a Irmã Dulce. Faça uma coisinha. Ai, eu gosto muito de comer aquele sanduichinho de R$15,90. Deixa de comer. E junta o dinheiro. Pega aquele dinheiro, R$15,90. Já joga R$16 mesmo, né? Vintão, pronto. Joga lá na caixinha da oferta, faz a contribuição para onde você quiser, para uma obra católica, para mandar os pregadores para tudo que é lugar aí, para o Brasil, para manter o sistema de TV, também já ajuda. Qualquer coisa dentro da tua paróquia, pastoral social. R$15, dependendo da região do país, compra arroz e feijão, sim. Deixa de ser besta. Acorda pra vida, meu filho. Quaresma tem que ser ação. Lembra da carta de São Tiago. A fé sem obras é morta. Mas, acima de tudo, um coração aberto, disposto para conversão, faz um contato melhor com Jesus Cristo e agrada um pouquinho a Ele também, né? E não chega lá, ai, cura, Senhor, onde dói aqui, dói ali. E, meu filho, depois de velho, dói tudo que é lugar, né? Parece aquela piada. É aquele período da junta. Junta tudo e joga fora, porque dói tudo, né? Piada maldita, mas enfim. Né? Então, sabe? Que a gente não seja como esse pai. Claro, o pai estava desesperado. Jesus teve compaixão tanto do pai quanto do filho. Mas aí ele ficou irritado com a atitude dos apóstolos e discípulos também, que não conseguiram resolver a situação, que precisavam da presença de Jesus. E Jesus estava com um monte de assunto para resolver. Não era só esse assunto. Mas depois Jesus vê a situação e manda embora o espírito ruim. Né? E às vezes certos espíritos ruins que permanecem na nossa casa, na nossa família, é com muita abstinência mesmo, é deixar de comer o sanduichinho do combo lá, é deixar de pagar o canal de streaming, é deixar de comer o sorvete. Tem gente que deixa de comer até pão, né? Então, faz aí o que tem que fazer, gente. Ah, detalhe de jejum, tá? Às vezes você tem uma pessoa de idade na sua casa. Presta atenção em alguns canais católicos sérios que o jejum de comida não deve ser feito para pessoas acima de uma determinada idade. Por exemplo, são pessoas de idade avançada, elas estão liberadas do jejum porque precisam comer carne para ter ferro no corpo, tá? Então não é porque você está morando com um idoso que tem que forçar esse idoso a fazer o jejum como você tem que fazer. Deus sabe a realidade de cada um. Eu estou falando que às vezes a gente força a pessoa e a pessoa passa um período com a gente já dando problema de ferro no corpo, dando anemia mesmo. Então não negue crianças também, né? Então eu vou indicar um livro da Canção Nova chamado Práticas de Jejum, que ele fala desse que idade que tem que ser feito. Crianças não podem se abster de carne e pessoas de idade também não, tá? Então, não é para forçar a barra também com essa questão do jejum. Deixa eu ver. Confessar-se, come por quê? Também é importante esse livrinho. Mas eu tenho um livrinho de práticas de jejum. Tem um que é do Monsenhor Jonas Abib e tem um outro que é feito por uma irmã. Né? Mas é bem interessante esse livrinho da Canção Nova sobre jejum, porque ele explica. Existe uma idade também para ser feita. Pessoas que nem na minha faixa etária, não tem problema. Mas se for idoso ou crianças, não negue a carne, né? Claro, também não é para comer um monte, né? De frango, de carne.
mas não negue esses alimentos a essas pessoas, porque elas estão em fase, um de crescimento e outro de manutenção para evitar anemia. Pronto, falei, tá? Então é isso. Então vamos nos preparar bem para a quaresma. Desejo a todos uma ótima semana. Desculpa pelos áudios muito longos, né? Que eu gosto de falar. Mas façam a meditação. Os evangelhos nos indicam como a gente deve proceder, né? Como sermos católicos cristãos. E se você está aí se sentindo irritado com essas orientações, então você está fora da graça de Deus. Aí, como diz, né? É cristão fake, falso, mascarado, né? Bem típico do carnaval. Dói, né, ser chamado assim, mas tem muita gente agindo dessa forma e se diz católico, tá? Então, fiquem em paz. Na paz de Cristo, paz e bem.